tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso segundo bloco dessa aula de controle de constitucionalidade, tá? No último bloco, eu estava explicando para vocês, a gente já iniciou o controle concreto, difuso de constitucionalidade. Passei para vocês aí, começando nesse tópico 9, tópico 9.1, que diz respeito aos sujeitos que podem arguir essa inconstitucionalidade. E nós vamos ao tópico 9.2, que é tranquilo, é quanto ao processo, tá? O que isso quer dizer? Significa que a arguição incidental de constitucionalidade pode ser feita em qualquer tipo de processo, tá bom? Então, sem maiores dúvidas a respeito disso. Tópico 9.3. Quanto ao momento de se fazer essa arguição de inconstitucionalidade, tá? Essa arguição, pessoal, ela pode ser feita em qualquer momento, tá bom? Qualquer momento do procedimento, da fase processual, do trâmite processual, tá? Só que só tem que se atentar a um detalhe. Quando a gente fala em qualquer momento, a gente está falando do trâmite do processo no primeiro, tá? E no segundo grau de jurisdição. Por quê? Quando a gente vai pensar no processo em trâmites nas cortes superiores, ou seja, quando você interpõe os recursos excepcionais lato sensu, excepcionais que podem ser subdivididos em recurso especial e recurso extraordinário, né? Ou recursos extraordinários lato sensu. Vocês têm que observar que um dos requisitos para ser aceito tais recursos é o requisito do pré-questionamento. Vocês já devem ter estudado isso aí, eu acho que é com o professor Cícero, salvo de recursos, que o pré-questionamento é você suscitar o órgão julgador para que ele aprecie determinada matéria, tá? E decida sobre aquela matéria, para que, às vezes nem precise decidir, para que essa matéria possa subir, ser conhecida e julgada por um tribunal superior ou pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, quando se fala aqui que essa arguição ela pode ser feita em qualquer momento processual, é em qualquer momento no primeiro grau de jurisdição ou no segundo grau de jurisdição, tá? Por quê? Você não pode já querer levar uma discussão de inconstitucionalidade de uma lei em determinado processo se ele não foi objeto de discussão pelo menos no segundo grau de jurisdição. Eu não vou ler o seu comentário em voz alta aqui, Valente. Então, né, a matéria tem que constar pela primeira vez, né, lá no acórdão para interposição de RE ou REX. Tá? É possível também, né, que chegando a matéria no STJ para um julgamento de um RESP, que inaugure-se essa arguição lá, essa apreciação de uma possível inconstitucionalidade, tá bom? Então, é possível, mas isso aí, essa discussão, ela tem que ser de ofício, por parte dos ministros, tá? Pelas partes do processo, eles têm que obedecer o requisito do pré-questionamento. Vocês conseguiram entender? Repetindo. Se eu fizesse a pergunta para vocês, pode haver arguição de inconstitucionalidade em sede de recurso especial? Se eu fizesse essa pergunta para vocês, né, vocês iam responder. Arguição pelas partes? Não, professor. Mas é possível que o ministro do Superior Tribunal de Justiça suscite uma inconstitucionalidade de ofício. Tá? E aí, isso acaba também abrindo, conforme o caso,
se não fosse já aberta essa via, mas acaba também abrindo a via recursal para o STF. Tranquilo? Vamos ao próximo tópico, quanto ao objeto e parâmetro. Pessoal, nós estamos falando de controle difuso, controle concreto, tá? E nesse tipo de controle de constitucionalidade, onde ele cabe em relação, né, a qualquer lei federal, lei estadual ou lei municipal, qualquer desses atos normativos podem ser objeto de controle de constitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição Federal e as normas constitucionais que fazem parte do bloco de constitucionalidade. Tá bom? Assim, lei estadual, né, lei municipal e lei federal podem ser objeto, né, desse controle em sede incidental. A observação de que somente lei estadual e lei municipal podem ser questionadas tendo como parâmetro desse controle a Constituição estadual, tá, do próprio estado em que ela está sendo questionada, ou seja, não pode haver um julgamento de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade, cujo objeto, cujo parâmetro não seja a Constituição Federal, mas sim uma Constituição estadual, você não pode trazer para essa discussão uma lei federal, tá? Tá bom? Então, o objeto do controle concreto pode ser lei estadual, federal, municipal, tá? E o parâmetro pode ser a Constituição Federal e, no caso, quando o parâmetro for a Constituição Estadual, só não entra aí a lei federal. O meu perguntador oficial não está aqui hoje na sala, né? O João Hipólito poderia assumir essa função. Ah, tá aí o Benjamin. Tá aí sim o Benjamin. Felipe Valente perguntou: como funciona o parecer jurídico que pede a inconstitucionalidade de um ato ou de uma lei? Qual parecer jurídico tu está falando, Felipe Valente? Seria o parecer do Ministério Público na sua atuação custo legis? Ou seria um parecer jurídico emitido por uma procuradoria pertencente ao Poder Executivo, ao Estado, né? Não pertence ao Poder Executivo, é um órgão autônomo do Estado, procuradoria. Do Ministério Público. Como é que funcionaria nesse caso aí, Felipe Valente? Nós temos o trâmite processual, né? A parte autora propõe ação, de forma bem sintética. A parte ré contesta, a depender do caso, se for de direito e de fato produz prova. Se for só de direito, a gente pode pular essa etapa e ir para a fase de julgamento. Caso seja o caso de intervenção do Ministério Público, ele vem e vai fazer um parecer antes da prolação de sentença. E nesse parecer, o Ministério Público ele não julga a causa e ele apenas opina. Então, ele pode, já no seu parecer, opinar da sua visão, a sua interpretação jurídica a respeito da resolução daquele processo. Ele pode dizer, olha, a parte autora falou isso, a parte ré falou isso, mas eu acredito que, nesse caso aqui, não deve prevalecer nem o que a parte autora está dizendo, nem o que a parte ré está dizendo, porque o Ministério Público acha que essa lei é inconstitucional. Essa é a minha opinião. E, achando que essa lei é inconstitucional, o resultado do julgamento será esse, tal, deve ser aplicado diretamente à Constituição, deve ser afastada essa lei, tal, e quem vai ser aqui, quem vai obter a tutela jurisdicional, não, vai depender do caso, né? Mas a questão é que ele, no parecer dele, antes da sentença, vai dar a sua opinião e pode, a partir daquele momento, no parecer, na opinião, dizer, ó, não, na minha visão, na visão do Ministério Público, e na interpretação e na resolução desse caso, entendo que a lei a qual está se embasando o autor ou a lei a qual está se embasando o réu na contestação é inconstitucional, não devendo prevalecer.
dessa forma, tá, Felipe? E aí o juiz, na hora que for confeccionar a sua sentença, na hora que ele for decidir a causa, ele tem a liberdade de acolher ou não o que foi escrito pelo Ministério Público em seu parecer, tá? Foi contemplada a sua pergunta, Felipe? Beleza. Eu estou esperando a pergunta do Benjamin. O Benjamin está dormindo hoje, né? Professor, pode repetir? Não entendi bem. O senhor falou que quando for uma lei municipal, for objeto, o parâmetro deve ser a Constituição Estadual e não a federal? Não, Benjamin, não. Presta atenção. Quando o parâmetro do controle de constitucionalidade for a Constituição Federal ou qualquer norma constitucional, tá? Que esteja dentro do bloco de constitucionalidade, mesmo ali a hierarquia da Constituição Federal, o objeto pode ser qualquer ato normativo. Dentre eles pode ser uma lei municipal, pode ser uma lei estadual, pode ser uma lei federal. Tá? Esse detalhe é importante por quê? Porque aqui, presta bem atenção, a gente está estudando controle difuso, controle concreto. E eu estou afirmando para você que lei municipal, lei federal, lei estadual podem ser objeto quando o parâmetro for a Constituição Federal. A nota distintiva aqui é porque no controle concentrado, a lei municipal não vai poder ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade com parâmetro sendo a Constituição Federal. Tá entendendo? Simplesmente porque não está previsto lá no artigo da Constituição. E outra situação, para deixar bem diferenciada, é que quando o objeto for a Constituição estadual, somente a lei municipal ou a lei estadual do ente federativo, a qual a Constituição estadual regula, é que pode ser objeto de controle de constitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição estadual. Tá? Não pode uma lei federal ser objeto de controle de constitucionalidade quando o parâmetro é uma Constituição estadual. É esse o detalhe que deve se aprender, entendeu? E aí a pergunta que eu estava esperando era justamente essa. Mas o que acontece quando há um conflito de normas entre uma lei federal e uma Constituição estadual? Como é que se resolve esse problema? Ninguém suscitou essa questão na aula. Eu vou responder a pergunta para vocês. É o seguinte, isso aí se resolve fazendo, né, o controle perante a Constituição Federal, porque o que teve aí foi uma invasão de competência legislativa. Tá? De duas, uma. Ou a lei federal invadiu uma competência que é da Constituição Estadual, ou a Constituição Estadual invadiu uma competência legislativa que pertence, né, à União. E aí quem vai decidir isso aí é o STF, que vai ler a Constituição, interpretar a Constituição e verificar de quem era a competência de legislar naquele caso. Tá bom? Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. Características do controle concreto de constitucionalidade. É o nosso tópico 9.5. Pessoal, são 3 características, tá? Primeira característica, anterioridade. Segunda característica, superordinação. Superordinação. Deixa eu copiar aqui para vocês. Antes que venha a pergunta. Então, primeiro, anterioridade. Quer dizer, não precisa seguir essa ordem não, mas vamos lá. Anterioridade, superordinação e autonomia. Tá? O que significa isso, pessoal? Essas características do controle concreto. A primeira, anterioridade, faz parte do nosso tópico 9.5.1.
Acredito, cara. Essa característica da anterioridade, ela significa que a matéria constitucional ela é enfrentada antes da questão principal, tá bom? Como assim, professor? Já falei para vocês. Na demanda, nós temos os três elementos: partes, causa de pedido e pedido. Para se chegar ao julgamento do pedido, você primeiro tem que enfrentar a arguição de constitucionalidade que foi suscitada por alguém, seja pelo autor, seja pelo réu, ou pelo terceiro interveniente ou pelo Ministério Público, tá bom? E aí você chega na questão principal, mas primeiro tem que ser resolvida a questão incidental, que é a questão da arguição de constitucionalidade, tá? O professor pode dar um exemplo? Tá, vamos lá. Vamos ver um exemplo. Pensa aí um contribuinte que ele entra com a ação dizendo que determinada lei tributária é inconstitucional, né? E aí, com essa alegação de que a lei que institui o tributo ou que majorou o tributo, ela violou a Constituição Federal, ele fala assim: tendo visto que essa lei violou a Constituição Federal, essa lei é uma lei inconstitucional e por ela ser inconstitucional, eu não tenho que pagar esse tributo. Ou seja, o bem da vida que ele quer é uma obrigação de não fazer, né? É ele sair daquela obrigação que é de pagar o tributo, tá? De adimplir o crédito tributário. Ele não quer simplesmente entrar com um processo para declarar a inconstitucionalidade da lei, ponto final. Não. A inconstitucionalidade da lei é um obstáculo que ele tem que ultrapassar para ele conseguir o bem da vida, que ele foi buscar com a tutela jurisdicional, que é não pagar o tributo, que ele acha indevido, tá? Que ele acha que ele não poderia ter sido cobrado porque a lei que o instituiu, que o majorou, violou de alguma forma a Constituição Federal. Tá bom? Então, o controle de constitucionalidade vai ser uma discussão que vai participar do fundamento e que vai ser pressuposto para se chegar ao mérito da demanda, ao julgamento do pedido, o objeto do processo. Tá bom? O juiz primeiro vai ter que dizer se a lei realmente é inconstitucional ou não, para depois dizer o resultado, se ele deve ou não pagar o determinado tributo. Tá? Então, essa característica da anterioridade é isso. Essa discussão a respeito da inconstitucionalidade ou não, ela vem antes do enfrentamento da causa principal. Tá bom? Todos vocês entenderam? Vamos partir para a próxima característica, a superordinação. Vou copiar aqui para vocês. A superordinação, ela é mais ou menos aí a outra face da moeda da primeira característica, que é a anterioridade. Tá? Como assim, professor? A superordinação é uma definição que é o oposto de subordinação, tá bom? Ou seja, a matéria constitucional, ela se impõe à questão principal, né? A solução dada à matéria constitucional vai condicionar a solução do caso concreto, que foi exatamente o que eu expliquei para vocês no exemplo anterior, tá? Significa dizer que essa superordinação, no exemplo anterior, para saber se o contribuinte deve ou não pagar determinado tributo, o juiz vai ter que primeiro vencer a discussão a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei que instituiu ou majorou o tributo. Tá? Por isso, ele não vai conseguir chegar a julgar o pedido principal, a questão principal do processo, sem antes passar pela matéria constitucional, a arguição de constitucionalidade. E isso é que caracteriza esse segundo tópico que a gente está estudando, essa segunda característica do controle concreto, que é a superordinação. Tá bom, pessoal? Compreendido? Então, vamos para o terceira característica do controle concreto. Tá? Que é a... De novo, cara. Que é a autonomia. Pessoal, a questão essa característica da autonomia no controle concreto, ela significa que a matéria constitucional ali discutida, ela transcende, ela ultrapassa a situação concreta, tá?
é matéria que repercute na situação concreta do indivíduo, tá bom? Porém, vai muito além daquele caso. Ela se manifesta em outras situações, tá? Tanto que essa matéria, a respeito da declaração ou não de constitucionalidade de determinado ato normativo, ela poderia ser, inclusive, objeto de questionamento em outros processos, tá bom? Inclusive, também objeto de questionamento no controle abstrato, tá? Então, é isso que dá essa característica de autonomia, tá? É isso que define a autonomia, que é essa característica do controle concreto, tá bom? Ou seja, essa matéria, essa discussão constitucional a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado ato normativo, ela não é exclusiva daquele caso concreto onde ela está sendo proposta, arguida, discutida, tá? Não é exclusiva daquilo. Ela tem uma autonomia em relação àquele processo, tá bom? Porque ela pode ser discutida em outros processos, pode ser discutida inclusive em controle concentrado de constitucionalidade. Perfeito? Vamos para o tópico 9.6, pessoal, que é quanto ao procedimento, tá? Então, pessoal, no que diz respeito ao procedimento, para a gente estudar o procedimento do controle concreto de constitucionalidade, a gente precisa aqui, por uma questão didática, separar em duas fases, né? Que é a fase que é a análise na primeira instância e a análise no âmbito dos tribunais, tá? Lembrando que eu estou falando do procedimento, tá bom? E não do momento em que pode ser arguida a inconstitucionalidade, tá? Ou seja, no primeiro grau, pessoal, ou na primeira instância, tá? No primeiro grau, eu não sei se vocês conseguem escutar minha mãe no telefone. Me digam aí se vocês não. Eu peço para ela falar mais baixo. Então, pessoal, no primeiro grau, a arguição incidental de constitucionalidade, ela não vai ter muitas discussões e nem muitas objeções não, tá? Não haverá qualquer tipo de alteração no procedimento, tá bom? Inclusive, entra aqui a explicação que eu dei para a pergunta, em resposta à pergunta do Felipe Valente, tá? O que deve ser feito é que o juiz, antes de decidir a questão principal, ele tem que passar pela questão da constitucionalidade ou não do ato normativo ali, que pode estar dando sustentação à demanda do autor ou à contestação do réu, tá? Então, na hora de decidir, né, dentre os vários pontos enfrentados, o juiz vai ter que enfrentar de uma forma ou de outra a constitucionalidade da lei. Ele precisa enfrentar essa questão, tá? E aí, né, uma questão processual, uma pergunta processual para vocês. Se o juiz ele discute a matéria constitucional, né, que é causa de pedir, não pedido, conforme eu já venho ensinando para vocês, em que parte da sentença vai aparecer essa discussão? Me respondam. Em que parte da sentença aparece essa discussão? Decisão interlocutória? Não, Benjamin, não. A decisão interlocutória, o próprio nome dela já fala, né, que é uma decisão interlocus, né? Ou seja, uma decisão no meio do processo, né? Ele até pode, eu acho que ele até pode resolver numa decisão interlocutória essa questão. Mas eu estou perguntando em que parte da sentença aparece essa discussão. Não estou falando da decisão interlocutória. Estou falando da sentença. Em que parte da sentença? Falhou, deve ter falhado aí, né? Em que parte da sentença aparece a discussão a respeito
da constitucionalidade ou inconstitucionalidade no controle concreto. Já está anoitecendo aqui. Não responderam, eu vou responder. Pessoal, conforme eu já venho ensinando aqui para você. Isso, João Hipólito, nos fundamentos. Muito bem. Nos fundameiros. Não é nos fundameiros, João Hipólito. Fundameiros, não. É nos fundamentos. Aí você acertou. Eu sei que você quis dizer fundamentos, tá? Então, vai aparecer no fundamento, tá? Porque a arguição ela vem na causa de pedido, não vem no pedido. Se o pedido de inconstitucionalidade fosse parte do pedido, a gente não estaria diante de um controle concreto, mas sim de um controle concentrado, tá? Não estaríamos diante de qualquer tipo de ação, mas sim numa ação direta ou uma ação de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou uma DPF, ou, né? A gente vai estudar tudo isso posteriormente, tá bom? Então, essa discussão vem, na sentença, vem na parte dos fundamentos, porque no pedido, o pedido ele vai julgar procedente ou improcedente o pedido. O bem da vida, que foi objeto da tutela judicial, que foi o objeto do pedido da parte autora, tá? Tá bom? Vamos iniciar agora essa... Professor, uma pergunta aqui do João Hipólito. Me deparei com a discussão hoje e fiquei em dúvida, especialmente pela questão processual. Quais são, de fato, os limites do efeito vinculante no controle concentrado de constitucionalidade? Está restrito ao dispositivo da decisão ou também está vinculado à ratio decidente? E sobre a transcendência dos motivos determinantes nas decisões, algumas aplicações do STF, mas vi entendimentos diferentes depois da própria corte. E não entendi qual entendimento adotado atualmente. Essa aí é a parte mais apaixonante aqui do nosso tema de controle de constitucionalidade. Tá? Faltando 4 minutos para encerrar essa aula e eu não vou nem pensar em responder essa tua pergunta aqui para não confundir a cabeça dos outros alunos, para a gente não atravessar um assunto que a gente vai ver lá na frente de forma detalhada e didática, que eu vou te ensinar para e passo, direitinho, a respeito dessa questão. Então, eu vou te pedir somente para tu controlar um pouco a ansiedade, tá bom? Aguenta lá, João Hipólito, a ansiedade. Olha só, tá faltando aí 4 minutos aí para encerrar essa sessão do Zoom, né? Eu não acredito que em 4 minutos eu consiga explicar como é que é o procedimento nos tribunais, porque aqui eu tenho que explicar a cláusula de reserva de plenário. Então, esse tópico 9.6.2 vai ficar para a próxima aula, que vocês me lembrem, tá bom? Tranquilo? Perfeito. Professor, e o trabalho? Valendo 5 pontos? Tá. Deixa eu interromper a gravação, vou pausar.